Aí eu estou usando o tablet para falar e a câmera e o computador para transmitir a tela. Então, deu esse entrave logístico aqui. Mas agora está tudo certo. Podemos começar, esperar mais um pouquinho. Então já pode começar, se você quiser. Agradecendo. Ok. Aceitar essa aula. Então tá certo, gente. Só uma correção. Eu sou o Thiago, isso estava certo. Eu também sou do sexto semestre. Só que essa aula aqui não foi especificamente para o curso de bioestatística. No curso de bioestatística, a gente acabou não abordando especificamente esse tema. E até a gente vai ser legal comentar um pouquinho sobre um pouquinho da diferença sobre o que é o raciocínio probabilístico que eu estou querendo trazer aqui para vocês e o que é a estatística, a bioestatística e qual a relação entre os dois. A gente vai acabar comentando um pouquinho sobre isso. Essa aula especificamente foi para uma discussão que a gente teve numa liga e aí por isso que eu já tinha ela e por isso que exatamente, tudo planejado. Exatamente. E por isso que foi fácil para a gente conseguir entrar nessa reunião temática do eixo científico, né? Mas vamos lá. Embora a gente está falando aqui de introdução ao raciocínio probabilístico em medicina, e a gente vai falar sobre esse raciocínio probabilístico em várias etapas, e na verdade eu diria que esse raciocínio probabilístico, na verdade, ele é a base do que é medicina hoje. Ele é, assim, vou usar os termos mais técnicos, ele é o fundamento epistemológico da medicina atualmente. E eu tinha montado essa aula especificamente para a parte da raciocínio clínico, diagnóstico, mas, então, e eu acho que é importante a gente falar com não esse foco, mas dar esse exemplo, porque eu acho que ele vai ficar bem mais claro. Porque ele, na minha visão, pelo menos, é o que representa bem o poder, a importância da gente ter esse raciocínio probabilístico na nossa atuação clínica. Então, eu vou até comentar um pouquinho, só para não ficar tão perdido e direto na questão da questão das fórmulas, das probabilidades, etc. Mas eu vou começar um pouquinho falando sobre o raciocínio clínico e como que, e na hora que a gente precisar do raciocínio probabilístico, para entender o raciocínio clínico, aí a gente vai começar a discussão de verdade. Mas é só para não ficar fora do contexto mesmo. Mas eu dei uma enxugadazinha nessa parte mais de clínica, diagnóstico, para focar na parte probabilística, mas a gente vai ser o contexto de fundo da aula de hoje, tá? E eu usei, depois a gente vai falar sobre as referências, no final vai ter as referências, mas esse livro aqui é o livro do Sintoma ao Diagnóstico, e ele traz essa abordagem de uma forma espetacular. E não só ele traz a abordagem para cada queixa principal, para cada queixa principal que a gente tem não para cada, não esgota, né? Mas para muitas queixas principais recorrentes que a gente tem, ele traz uma abordagem baseada em evidências e usando o raciocínio probabilístico. Mas também no primeiro capítulo dele ele vai explicar o que é o raciocínio probabilístico. E por isso que eu usei o passo a passo dele como base para essa aula. Apesar de que a gente vai pegar algumas coisas de outras fontes para complementar, mas a estrutura, o esqueleto da aula vai ser baseada nesse livro, do Sintoma ao Diagnóstico. Então, vamos lá. Aí aqui, ele tá lidando justamente nesse contexto, que você tem um paciente com um problema, com uma queixa principal, vamos assim dizer. E ele vai dizer que a gente vai ter uma série de etapas para a gente seguir enquanto a gente vai fazer o nosso raciocínio clínico em relação a esse paciente. Ele vai dizer que o primeiro momento vai ser identificar qual que é o problema, ou seja, você vai identificar qual que é a queixa principal, qual que é o sintoma. Porque a queixa principal é aquele campo específico da nossa anamnese, né? Mas o que ele quer dizer com o problema é mais o sintoma guia. Porque às vezes pode ser que o paciente dê uma queixa principal que não vai ser a melhor para a gente se guiar. Não vai ser, talvez ela não seja um tema tão fácil, um sintoma que seja tão fácil de se trabalhar, um sintoma que a gente não tem, que é muito inespecífico, enfim. Às vezes não vai ser exatamente o principal, mas normalmente vai ser. Mas a gente está pensando aqui no problema como o sintoma guia, aquela queixa, aquele problema do paciente que a gente vai usar para guiar para nortear o nosso raciocínio. E nisso, depois que a gente identificou esse sintoma guia, a gente vai enquadrar esse sintoma guia
e um diagnóstico diferencial. E aí, a gente tem que pensar no nosso diagnóstico diferencial, isso não quando a gente está vendo o paciente, isso quando a gente está estudando e a gente está organizando essas coisas na nossa cabeça, a gente tem que organizar ele de uma forma que seja fácil da gente lembrar, e seja fácil da gente trabalhar com esse esquema diante de um paciente. Então, é muito comum a gente ver o pessoal organizando dessa forma, que é você tem um sintoma guia, por exemplo, aqui no caso a dor torácica, e você coloca por exemplo, de forma anatômica, por exemplo. Não criticando esse livro, porque esse livro é muito bom, do André Mansur, mas percebam que não é muito útil essa forma de esquema, porque você não vai te ajudar a memorizar, você não vai conseguir chamar isso para sua memória quando você está vendo o paciente, porque são muitas causas e são muitas origens diferentes e que isso não vai te ajudar tanto a guiar o seu raciocínio. Aí o que eles colocam, eles preconizam, seria mais ou menos esse sentido. Quando você pega uma queixa principal, um sintoma guia, e por alguma característica desse sintoma guia, você vai abrir seu diagnóstico diferencial a partir daí. Então, você vai caracterizar de alguma forma esse sintoma guia, e a partir daí que você vai abrir as possibilidades para cada um desses ramos que se abriram, certo? Aqui seria um exemplo de tontura, que dependendo da característica dessa tontura, ela vai abrir um mundo de etiologias diferentes para cada uma. E assim, você exclui, você consegue direcionar melhor o seu raciocínio. E essa que é a recomendação deles quando eles falam de organizar. Mas também organizar, a gente também tem que pensar que não dá para a gente até vai discutir, vai ter um trechinho sobre isso, que não dá para a gente pensar em todas as causas possíveis. Então, a gente precisa priorizar de alguma forma. Aí, as mais comuns, e de fato são as mais úteis, a gente pode dizer, que seriam a gente pegar pela prevalência, ou seja, quais seriam as causas, as etiologias mais comuns para aquele sintoma guia ou para aquela área do esqueminha que a gente tem na nossa cabeça. Mas também, outro importante, seriam a abordagem prognóstica, em que, por exemplo, a gente está numa situação, num ambiente de emergência, a gente vai pensar apesar de não ser tão provável, a gente tem que pensar nas causas que podem ameaçar a vida do paciente. E a gente precisa excluir essas causas. Entender que são formas distintas de pensar, mas ambas as formas são válidas e cada uma vai ter o seu papel. E não necessariamente precisa ser ameaçar a vida, né? Acho que é melhor a gente pensar na abordagem prognóstica, porque ela diz respeito que muitas vezes a gente está no ambulatório, numa consulta, e tem muita coisa que a gente não pode deixar passar. Acho que esse seria um termo melhor, porque muita coisa que o paciente não vai morrer porque você não, imediatamente, pelo menos, né? Porque você não deu aquele diagnóstico, mas vai fazer muita diferença para a vida daquele paciente você dar ou você não dar aquele diagnóstico. E aí, a gente também, como isso tudo, lembrando, é quando a gente está estudando, não é quando a gente está vendo o paciente. Quando a gente está estudando, a gente tem que estar pensando em como que a gente vai organizar isso na nossa cabeça. E uma outra forma seria de exemplificar, na verdade, aquele raciocínio de você separar as etiologias baseados em alguns pontos clínicos que você pode diferenciar as possíveis causas, seria exatamente esse exemplo aqui, que seria a dispneia, e aí a gente já vai abrir para um lado da dispneia, a dispneia com dor torácica. Aí dentro da dispneia com dor torácica, a gente pode pensar na dispneia com dor torácica do tipo pleurítica, ou da dispneia com dor torácica do tipo não pleurítica, e por aí vai. E dessa forma, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, e vai ficar bem, na verdade, vai ficar até bem mais fácil da gente lembrar e não deixar passar nada. Só que depois que a gente tem isso formulado na nossa cabeça, a gente vai ter que, de fato, aprofundar naquele paciente. E aqui ele vai chamar isso de limitar e explorar. E a gente pode limitar e explorar justamente quando a gente está caminhando dentro desses fluxogramas, dentro desses esquemas, a gente já está fazendo isso. A gente já está limitando quais são as possibilidades, a gente já está explorando com base nas características daquele paciente. Aí que ele cita, né, os fatores de risco, sintomas associados, achado do exame físico,
fingerprints, que seriam aquelas características muito marcantes de uma determinada doença. E a gente pode fazendo isso. E, na verdade, esse processo todo, ele é muito... ele não é tão sistemático na nossa cabeça, né? Na verdade, a nossa tendência, isso aí talvez seria tema para uma outra discussão, a nossa tendência é a gente ter um raciocínio rápido, na verdade, e não esse raciocínio sistemático. A gente tem que fazer um esforço muito grande para ter esse raciocínio, alguma coisa sistemático. Porque a nossa tendência é ouvir uma queixa principal e dar um diagnóstico. A gente sempre... E, de fato, para a maioria das vezes, funciona. Para a maioria das vezes, a nossa impressão clínica de um paciente, de uma queixa principal ou de uma aparência de um paciente, na maioria das vezes funciona. E é por isso que, boa parte das vezes, a gente faz isso, a gente pega esse hábito, mas a gente tem que estar sempre em mente que é uma heurística, né? É um atalho que a gente toma, que apesar da maioria das vezes dar certo, vai ter vezes que não vai dar. E quando não dá, pode dar muito problema. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, que a gente pode pensar dessa forma rápida, é ok, mas a gente tem que confirmar de uma forma mais sistemática, que, por exemplo, seria essa abordagem. E aí a gente pode limitar, explorar com aquele próprio exemplo da dispneia, com dor torácica tipo pleurítica, ou a gente pode pensar, por exemplo, aqui um outro exemplo do mesmo livro, em relação a um paciente com dor articular, com uma artralgia. Essa artralgia, ela é de uma articulação só ou são de várias? Ou é aguda, crônica, enfim, e assim por diante. Isso tudo seria esse limitar e explorar as possibilidades. Só que aí entra numa questão importante, a gente vai começar a entrar na parte da probabilidade. Porque, tudo bem, a gente tem que explorar, com base nas características daquele paciente que a gente está vendo. Só que, qual que é o peso que a gente tem que dar para cada informação? Se aquele... Vamos dizer assim, o que eu posso dizer que se aquele paciente não tem, eu posso dizer que ele não tem a doença? Ou que eu posso afirmar que quando o paciente tem aquele achado, como que eu posso ter certeza que ele vai ter aquela doença? Porque esse é o mundo ideal, né? É isso que a gente quer. É um fator de risco que a pessoa que não tem a gente pode excluir, um fator de risco que a pessoa que tem a gente pode confirmar, ou um achado do exame físico, um sintoma da história, enfim. Esse seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, um exemplo aqui seria o fator de risco. Aí eu peguei de um livro de epidemiologia, que ele exemplifica muito bem quais são as limitações dessas características do paciente para o nosso raciocínio. Aqui seria um exemplo hipotético, em que a gente vai ter, na esquerda aqui, seriam todas as mulheres que não desenvolveram câncer de mama, e aqui as mulheres que desenvolveram câncer de mama. E aqui no eixo X, o que está diferenciando os dois é que mais para a esquerda a gente tem um baixo risco. Vamos supor numa calculadora de risco que alguém inventou, e que, na verdade, como existem, né? Mas aqui seria um exemplo hipotético. A pessoa calculou o risco, colocou que tem história familiar, não tem, colocou que faz isso, faz aquilo, que é assim, é assado, e chegou num risco aproximado. No mundo ideal, todas as mulheres que têm baixo risco, elas não desenvolveriam câncer de mama. E todas as mulheres que têm alto risco desenvolveriam câncer de mama. Mas, quando a gente vai para a realidade, essas curvas que elas deveriam estar separadas aqui no eixo X, na verdade, elas estão muito sobrepostas. Muito sobrepostas. E, na verdade, a gente chega até num paradoxo de que a maior parte das pessoas que desenvolvem câncer de mama, ou seja, tá vendo, a curvinha vermelha seria a que desenvolve o câncer de mama, a maior parte dessas pessoas tem um risco muito baixo. Então, por quê? Porque os fatores de risco que realmente importam, eles são raros. E, de fato, para as pessoas que têm aquele fator de risco, vai ter uma chance aumentada de ter câncer de mama, que seria essa diferençazinha aqui, entre a curva verde e a curva vermelha. Sim, existe um fator de risco. Ele, de fato, te deixa mais propenso a desenvolver câncer de mama. Só que boa parte das pessoas que desenvolvem câncer de mama, na verdade, eram de baixo risco. Então, só porque a pessoa tinha baixo risco, você não podia excluir que ela vai ou não desenvolver o câncer de mama. Aí alguns vão dizer que, na teoria, você precisaria de um fator de risco que aumente a sua probabilidade em 200 vezes. Só que 200 vezes é muita coisa. A gente pensa nos fatores de risco mais fortes que nós conhecemos, que seria o tabaco para câncer de pulmão, por exemplo. Varia, dependendo de como que você define a carga tabágica, etc., como que você define o que é câncer de pulmão.
Mas os mais altos que você vai achar vão ser de 40 a 50 vezes. Ou seja, aquele paciente que é fumante, fumou a vida toda, muito pesado, ele vai ter 40 a 50 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que outros. Acho que, na verdade, depende, né? Se é ter ou se é morrer de câncer de pulmão. Mas, enfim, não foge muito disso. E isso é muita coisa. Tanto é que é um dos maiores fatores de risco que nós temos. Só que não chega nem perto dos ideais 200 vezes maior. Não existe. A Isa perguntou se não existiria fator de risco abaixo de 200. Não existe um fator de risco ideal. Acho que a gente pode colocar dessa forma. O fator de risco ideal que realmente diferenciaria as pessoas e deixaria essas curvas totalmente separadas seria isso, maior que 200. Mas a maior parte deles são muito pequenos. E a maior parte deles vai gerar curvas, na verdade, muito piores do que essa daqui. Vão ter uma sobreposição muito grande entre as pessoas que são de baixo risco e de alto risco. Incluindo também, a gente está falando que essa discussão é para fator de risco, mas a gente pode estender a situação, esse mesmo problema para o exame físico. No exame físico, aqui a gente pode explorar um pouquinho melhor. A gente tem que pensar o seguinte, que para uma doença, transformar um paciente, alterar o organismo do paciente de uma forma tão relevante que até a gente consiga perceber, é porque é uma coisa muito específica, é uma coisa muito grave. Então, não necessariamente a doença vai ser grave, mas essa alteração foi grande. E essa alteração grande não vai estar presente em todos os pacientes. Vai ser apenas uma parte dos pacientes que vai ter essa alteração tão relevante que vai ser perceptível para a gente. E por isso a gente tem uma tendência no exame físico de que os achados eles têm uma boa especificidade, mas não têm uma boa sensibilidade. Ah, mas eu não sei o que é especificidade, não sei o que é sensibilidade. Vamos lá. É muito difícil, é complexo. E não sei se essa abordagem que eu vou fazer aqui vai ser a melhor. Mas vamos primeiro fazer um mnemônico, porque para a gente não se confundir conforme a gente for tentar explicar. Então eu vou tentar explicar o que é acessibilidade e especificidade mais para frente, mas agora a gente só vai tentar saber o que é. Tudo bem? Mas lembrando que esses aqui são alguns dados que eles colocam que, de fato, a gente tem boa parte do exame físico. Ele tem uma especificidade boa. E ele também tem aqui esse LR, que a gente vai falar mais para frente também, que é a razão de verossimilhança. A gente tem razões de verossimilhança positivas boas. E a gente tem um contrário para a sensibilidade, para as razões de verossimilhança negativas. E o que isso significa? Bom, vamos ver o que os mnemônicos dizem. Tem que fazer um disclaimer que esses mnemônicos, eles não são perfeitos. Tanto é que tem boa parte das críticas à sensibilidade e especificidade se dão porque a gente utiliza muito esses mnemônicos, muito mais os mnemônicos do que o que a sensibilidade e especificidade significam. Mas é porque na prática a gente acaba pensando dessa forma. A gente acaba pensando de uma forma mais dicotômica. A gente só usa sensibilidade boa, especificidade boa, sensibilidade ruim, especificidade ruim. Enfim. E boa parte das críticas e boa parte da superioridade da razão de verossimilhança vai ser por causa disso. Mas eles são úteis. Eles são bons eles têm um certo fundamento e eles são bons para a gente lembrar o que é cada coisa. Esses mnemônicos são o SPIN e o SNOUT. O SPIN, a gente vai pensar que é a especificidade, ou seja, um teste que ele é muito específico. Quando ele vier positivo, a gente pode confirmar a doença. E a gente vai ter o outro, que vai ser o SNOUT, que é quando o teste que ele é muito sensível, e esse teste vier negativo, a gente pode excluir a doença. Tá, agora vamos fazer uma pergunta. Vamos pensar, vocês sabem me dizer algum teste, algum exame que quando você faz ele, você pode excluir a doença? Alguém consegue pensar em alguma situação? Doutor Everton? Pressão no hipocôndrio. Não, hipocôndrio. Não, no flanco direito, e aí eu excluo. Na descompressão, o paciente não reclama dor, e aí eu excluo o apendicite, por exemplo? Na verdade, aí eu teria que confirmar. Eu não saberia de cabeça. Mas, na verdade, um dos livros ele tem várias tabelas que eles mostram cada um desses achados. Eu posso, inclusive, procurar depois para saber qual que é a acessibilidade e especificidade da descompressão brusca dolorosa, né?
Mas a gente tem que lembrar, no exame físico, normalmente a gente tem uma baixa sensibilidade. Então, inclusive, na própria evolução natural da apendicite, a gente vai ter momentos que ele não vai ter essa peritonite generalizada, vai ter momentos que ele não vai ter sinais de irritação no flanco direito, na fossa ilíaca direita, enfim. Então... Aí uma pergunta, então. Esses de sensibilidade e especificidade, então eu penso mais em exame laboratorial. Pode pensar para exame físico também. Pode pensar. Só que, na verdade, depois a gente vai dizer que é bom não pensar em sensibilidade e especificidade. Aqui a gente só está trabalhando porque são conceitos importantes. Porque, já adiantando, o problema deles é que você tem que sempre pensar nos dois ao mesmo tempo. E é muito difícil para a gente pensar em dois números ao mesmo tempo. Se a gente tem uma sensibilidade muito boa, mas uma especificidade muito ruim, esse mnemônico não vai valer. E o contrário também é verdade. E às vezes vai ter até um exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma sensibilidade de 96 e a especificidade de 98. São números muito próximos para a gente, né? Só que quando a gente vai pensar na capacidade de confirmar ou de excluir a doença, se o teste for positivo ou negativo, é muito discrepante. É muito discrepante a diferença. Só esses 2%. E é muito difícil você fazer isso mentalmente, sabe? E por isso que a razão de verossimilhança, em menor grau, o valor preditivo, positivo e negativo, eles são mais úteis. Mas essa é uma das outras limitações de sensibilidade e especificidade. Mas, assim, um exemplo que acho que talvez seria melhor, porque aí os exames laboratoriais são mais fáceis, provavelmente a gente tem um controle melhor. Porque para eles serem aprovados, a gente precisou fazer testes. Os estudos que aprovaram eles utilizaram esses termos e tudo mais, então às vezes fica mais fácil. Um que eu consigo pensar agora é, por exemplo, o dedímero. Quando a gente pensa no paciente que está com... A gente está suspeitando de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Aí a gente vai fazer aquelas regrinhas clínicas, né, que é o score de Wells, por exemplo, que você coloca se o paciente tem uma cirurgia, o paciente tem tal coisa, o paciente tem tal coisa, o paciente não tem tal coisa. E você marca e vai tirar uma pontuação. Essa pontuação ela foi validada nos estudos para dizer que se o paciente tem uma pontuação baixa, ele tem uma probabilidade baixa de ter TEP. Certo. Aí, o dedímero, ele entra nesse contexto. No paciente que tem uma probabilidade baixa de ter TEP, você pode fazer o dedímero. Se o dedímero vier negativo, você pode, inclusive, mandar o paciente para casa. Se essa for a sua única preocupação, claro. Mas, por quê? Porque o dedímero ele tem uma sensibilidade boa, e se ele vier negativo, você pode excluir aquele diagnóstico naquela situação clínica. Agora, se o dedímero vier positivo, isso quer dizer que o paciente tem TEP? Não, o dedímero pode ficar positivo por vários motivos. Não necessariamente TEP. Então, aqui, nesse caso, o mnemônico seria ok pro dedímero. Por exemplo, a COVID. Então, por exemplo, esse seria um bom exemplo, que o pessoal faz dedímero para todo mundo para decidir se vai fazer anticoagulação terapêutica ou profilática. Aí, se o dedímero vem positivo, faz anticoagulação em dose terapêutica. E na verdade, não. Na verdade, qualquer coisinha da coagulação pode alterar o dedímero, e não necessariamente vai ser TEP. E o que acontecia é que teve muito paciente que foi tratado com anticoagulação terapêutica, porque suspeitava que ele teria TEP, mas na verdade era só um dedímero alto, que não tem especificidade boa, então não confirmava o diagnóstico de TEP. E pela própria fisiopatologia, né, da COVID ter relação com fenômenos trombóticos, então, na verdade, é muito mais provável que ele não teria, com base no único resultado positivo. Aí você falou que foi no começo, depois a gente teve trials para comparar isso, tipo, para comparar se valia a pena a anticoagulação terapêutica para todo mundo que estava internado, e não vale. O que eles confirmaram é que você tem que fazer a dose profilática para qualquer outro paciente internado. Não necessariamente a dose, não necessariamente a dose terapêutica, a não ser que tenha a clínica, né, para TEP ou alguma outra suspeita maior. Se seguisse, né, mas, enfim, aí também é outra discussão. Enfim, mas aí a gente pode entrar e discutir, basicamente, pensando nesses mnemônicos. Sensibilidade. Quando vem negativo, a gente pode excluir.
Especificidade, quando vem positivo, a gente pode confirmar. Só que, é claro, isso é só para a gente lembrar o que é sensibilidade e especificidade. A gente vai discutir mais para frente do porquê que a gente não pode fazer isso. Aí, depois que a gente tem isso, a gente tem justamente aquilo que a gente tinha comentado sobre como que a gente vai já que a gente não pode pensar em todas as possibilidades, a gente não pode investigar, fazer exames para todas as possibilidades. Tem gente que não sabe disso, né? Tem gente que tenta excluir e confirmar tudo, né? Tirar para todo lado. Mas, teoricamente, não é tão racional fazer isso. A gente pode utilizar algumas abordagens que vão lidar justamente com esse problema, e conforme a gente falou, que vai ser a abordagem probabilística e a abordagem prognóstica. E tem a abordagem pragmática também, que muitas vezes a gente consegue até usar isso no nosso próprio diagnóstico, né? As provas terapêuticas e tudo mais. E também, às vezes, com coisas que a gente pode descobrir uma alteração que o paciente tem, mas não é algo que vai incomodar o paciente, ou não é algo que é tratável, enfim. E, às vezes, também não considera colocar tão como uma prioridade no nosso raciocínio. Perdão. Trials são os ensaios clínicos. São estudos clínicos, basicamente. Perdão por usar o termo em inglês. Mas é basicamente isso. Quando a gente fala trial, a gente fala o ensaio clínico. Normalmente, a gente está falando dos ensaios clínicos randomizados para intervenção terapêutica. Normalmente. Mas, não necessariamente exatamente. Então, normalmente, quando a pessoa fala trial, está falando, o trial que investigou trombólise no infarto, trombólise no AVE. A gente subtende que foi no ensaio clínico randomizado, enfim, que investigou, que comparou essa intervenção com alguma outra, placebo ou com alguma outra. Enfim, isso seria um trial. No caso, o exemplo que eu dei foi o trial, ele comparou a abordagem, você fazer a anticoagulação terapêutica, ou seja, uma dose mais alta, ou fazer só uma anticoagulação profilática, uma dose mais baixa, para pacientes internados por COVID. Aí, isso seria o trial, que é basicamente um ensaio clínico, um estudo. Enfim, só que aí a gente pode usar todas essas abordagens, claro, menos de preferência, menos a possibilística, para a gente usar esse esqueminha aqui, que é muito legal também. Não tem muito a ver com a parte do raciocínio probabilístico, mas a gente vai usar muito ele quando a gente está pensando em probabilidade. Que é um modelo que ele é muito legal, porque a gente consegue pensar qual que é a hipótese que está chamando mais atenção, que essa vai ser a que você vai querer tentar confirmar. E como que você confirma? Aqui já deu o spoiler, né? Você vai procurar um teste com uma alta especificidade. E o teste com alta especificidade, se ele vier positivo, ele confirma a doença. Aí também colocou o outro spoiler, mais spoiler ainda, uma alta razão de verossimilhança positiva. E a gente também vai ter as alternativas. As alternativas vão ser aquelas que a gente não pode perder, as mais prevalentes, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu. E a gente vai querer excluir essas alternativas. E a gente vai excluir com testes com sensibilidade alta. E aí, as outras hipóteses. Só que aí, percebam que a gente chegou numa situação que a gente precisa intervir, né? A gente precisa fazer um teste a mais, a gente precisa tratar, enfim, a gente precisa tomar alguma atitude. E a gente pode fazer esse loopzinho aqui que eles colocaram no livro, né? Que você vai tentar confirmar a sua hipótese principal. E se ela não for confirmada, você vai tentar reorganizar os seus dados de alguma maneira, revisitar a história, revisitar o exame físico, ver os exames laboratoriais, exames de imagem, selecionar uma nova hipótese principal, selecionar novas hipóteses alternativas e repetir, até você chegar no diagnóstico, no tratamento. Ideal. Só que isso tudo leva a decisões. Por exemplo, decisões de exames laboratoriais, elas têm custos pro paciente, custos para o sistema de saúde, custos em relação ao tempo, né? Por exemplo, mas eu já ouvi isso, né? Que se a pessoa está fazendo no particular, ela pode fazer o que ela quiser. Mas na verdade não, ou no plano de saúde. No plano de saúde não tem nem que discutir, né? Porque se todo mundo faz todos os exames possíveis no plano de saúde, o que vai acontecer é que o plano de saúde vai ficar mais caro para todo mundo. Então já não é tão legal assim.
e no particular também não é legal, porque você vai estar sobrecarregando o sistema, e isso só na perspectiva de custo, né? Só na perspectiva econômica. Você vai estar sobrecarregando o sistema, você pode estar prolongando as filas para quem precisaria de um diagnóstico mais cedo, você pode estar, enfim, de certa forma, fazendo uso indevido. E não é porque a pessoa está pagando que ela vai ter esse... não vai ter nenhuma consequência, né? E quando a gente pensa, não só na parte econômica, a gente pensa para o paciente também, a gente não pode tomar qualquer atitude, a gente não pode, tanto na parte diagnóstica quanto na parte terapêutica. Na parte diagnóstica, é muito comum a gente pedir muita coisa, não deveria ser comum, né, mas acaba acontecendo, é que se pede exames complementares sem indicação, e eles vêm com uma alteração que você vai ter que achar alguma explicação para o paciente, porque vai ter alguma alteração que talvez o paciente nunca fosse descobrir, que não é uma queixa para ele, e que a partir dali vai ser. Isso pode gerar intervenções necessárias, isso pode, por exemplo, a gente pode pensar nos rastreamentos que não funcionam, né? Que algumas coisas compensam a gente rastrear e diagnosticar precocemente e tratar precocemente, outras coisas não. Então, muitas vezes, a gente tem muitos rastreamentos que você acha alguma coisa, só que era uma coisa que não incomodou o paciente nunca ia morrer por causa daquilo que você achou, e às vezes você vai ter que fazer uma cirurgia. Por exemplo, a gente pensa na próstata, ou a gente pensa em mama, por exemplo. E às vezes a cirurgia não é isenta de riscos, às vezes vai ter consequências muito piores para o paciente do que ele não ter descoberto aquilo. E é o que a gente precisa sempre ter uma justificativa muito boa para fazer uma intervenção. E a mesma coisa vale para a parte terapêutica. Então, nenhuma intervenção terapêutica ela vai ser isenta de riscos, nem de riscos, nem de custos. E se você não tem uma eficácia muito clara, um objetivo muito bem definido, a sua análise de custo-benefício, que você teria os benefícios, o benefício vai ser zero. Vai sobrar só os custos. Então, não vai compensar você fazer. Apesar de que muito se faz. Então, por isso, a gente precisa pensar em como que a gente vai testar. E o que a gente vai testar. E como que a gente faz isso? Uma das formas, principalmente a gente está considerando a abordagem probabilística, a gente tem que determinar a probabilidade pré-teste. Ou seja, qual que é a probabilidade, antes de eu fazer a minha intervenção, daquele paciente realmente ter aquele diagnóstico. A gente pode fazer isso usando o score de Wells, PERC, curva, enfim, qualquer regra que o pessoal já estabeleceu nos estudos, e a gente coloca na calculadora e dá uma probabilidade para a gente. É uma forma. A gente pode dizer que a gente não tem a gente não tem isso para todas as situações clínicas, então muitas vezes a gente vai ter que se basear na própria prevalência. Então, se é uma doença mais comum, uma doença menos comum, isso vai mudar qual que é a probabilidade de pré-teste. Até porque, isso a gente também vai falar, a probabilidade de qualquer pessoa, uma pessoa aleatória, ter alguma doença, é a prevalência dessa doença naquele momento. Então, a gente tem que pensar em quais doenças são mais prevalentes para ter uma probabilidade de pré-teste maior. Ou se a doença for rara, uma probabilidade de pré-teste menor. Além, claro, da nossa própria impressão clínica, né? Que você fez sua história, você fez o exame físico e não que você tenha um achado específico que te faça pensar naquilo, mas muitas vezes aquele um achado específico daquela paciente, daquele gênero, daquela idade, enfim, daquela região, tudo isso vai formar uma impressão clínica para você, e essa impressão clínica pode ser utilizada para estimar uma probabilidade de pré-teste. E, enfim, a gente precisa fazer isso porque é ela que vai ser a nossa base. E ela vai ser, inclusive, a base do raciocínio probabilístico é você ter uma probabilidade de pré-teste. Inclusive, é a maior fragilidade também do raciocínio probabilístico. Porque a gente vai ver que a probabilidade de pré-teste, ela determina muito, mas muito mesmo. Se você parte de uma probabilidade de pré-teste equivocada, você vai fazer todo o raciocínio bonitinho, mas vai chegar a conclusões totalmente equivocadas. Não tem como consertar isso, a não ser com uma probabilidade de pré-teste melhor. Mas só que, claro, é muito difícil você chegar numa boa probabilidade de pré-teste. Eles falam que, tudo bem, que com as regras, com as calculadoras, a gente tem um fundamento, um respaldo científico,
A prevalência em si já é muito útil, e até mesmo a impressão clínica tem muitos estudos que, apesar de mostrar que não é tão confiável assim, ela é relativamente confiável. A gente, principalmente aí conforme vai a questão da experiência e tudo mais, essa impressão clínica que o assistente tem do paciente, ela é um bom chute, vamos dizer assim. Ela realmente funciona. Da mesma forma como funciona você pensar no diagnóstico a partir de uma queixa principal também. Não deixa de ser uma impressão clínica. Mas apesar de tudo isso funcionar relativamente bem, não é o suficiente. E às vezes essa é talvez o principal problema que a gente tem para resolver se a gente pensa numa teoria do conhecimento, numa teoria da medicina. Talvez seja por aqui que esteja um dos pontos fracos da medicina baseada em evidências, um dos pontos fracos dessa epistemologia probabilística da medicina hoje em dia. Mas enfim, só que a gente vai ter essa probabilidade de pré-teste, só que a gente também tem que pensar naquilo que a gente conversou sobre quais são os riscos, ou quais são os danos que eu posso causar por intervir, por tratar um paciente, ou até mesmo só por testar um paciente. A gente vai ter esses danos para o paciente, a gente vai ter os danos para o sistema de saúde, enfim. E a gente também vai ter o contrário, né? Quais são os riscos de eu deixar de dar um diagnóstico que aquele paciente tem? Isso vai variar para cada situação. Vai variar para cada contexto clínico. Só que aí a gente vai chegar num modelinho mental, que seria mais ou menos isso aqui. Que aqui a barra representaria essa probabilidade, e a gente vai ter limiares. A gente vai ter o limiar aqui para você testar, e um limiar para você tratar. Esses limiares, eles não são fixos. Você não pode dizer, com 80% de certeza eu posso tratar alguma coisa, mesmo que eu não tenha 100%. Ou com 10% de chance de não ter uma doença, eu posso nem testar. Não tem como dizer isso. Isso vai variar de acordo com a situação. Por exemplo, se for uma daquelas situações ameaçadoras à vida, ou uma coisa que vai ter um prognóstico muito ruim se você deixar passar, o seu limiar para testar vai ser mais baixo. Da mesma forma que se for essa situação ameaçadora à vida, aí a gente pensa, por exemplo, num quadro de uma infecção que está com choque séptico, por exemplo, você vai ter um limiar baixo para você tratar também. Você vai entrar com uma antibiótico terapia empírica, mesmo sem ter certeza que tem uma infecção. Porque o risco de você não tratar uma infecção, se tiver, vai ser muito grande. Então, esses limiares, eles são variáveis. E não tem como ter uma regra para a gente dizer qual que é qual para cada situação. A gente vai ver com estudo, com a questão quais são as recomendações, enfim. Mas não é algo que a gente pode generalizar. E a gente pode pensar num exemplo. A gente pode pensar no exemplo da senhora A, que seria uma mulher de 20 anos, que ela não tem nenhuma comorbidade relevante, não faz uso de nenhuma medicação diariamente, mas ela vai ao pronto atendimento com uma queixa de dor torácica. Qual que é a probabilidade dessa paciente estar infartando? Vamos dizer, antes de você souber que é uma mulher de 20 anos, que não tem nenhuma comorbidade, antes disso, a probabilidade dela estar infartando seria igual à prevalência atual das pessoas infartando no mundo ou naquela região, certo? Então, na verdade, quando a gente fala que ela é uma mulher, quando a gente fala que ela tem 20 anos, quando a gente fala que ela não tem nenhuma comorbidade, quando a gente fala que ela tem uma queixa principal de dor torácica, a gente vai pensar que a gente alterou essa probabilidade de pré-teste, a gente já chegou em uma outra probabilidade. Agora a gente está pensando numa probabilidade de pré-teste para fazer algum exame complementar a mais, certo? Mas não necessariamente que essa probabilidade de pré-teste é a pré-teste inicial. Porque a pré-teste inicial para qualquer coisa seria a prevalência. Ou seja, a chance de você pegar uma pessoa aleatória na população e essa pessoa aleatória ter aquele diagnóstico. Mas, enfim, acho que a gente pode dizer que ela tem uma probabilidade baixa de estar infartando por uma síndrome coronariana aguda, clássica, né, aterosclerótica e tudo mais. Talvez até entre algumas outras mais esquisitas, mas só que também mais raras.
a gente vai ter uma probabilidade muito baixa. Talvez a gente tenha que pensar isso, antes de testar, a gente tem que pensar, essa mesma é a minha hipótese principal? Será que não tem uma hipótese mais provável? Qual que seria a hipótese mais provável? Aí ela vai dizer que... Aí você vai ter que pensar, ir na história e no exame físico, e buscar alguma das coisas para você andar por aqueles caminhos dos fluxogramas, por aqueles caminhos do seu diagnóstico diferencial, para chegar em uma hipótese principal mais provável. Talvez isso seria mais interessante do que você testar diretamente. Apesar de que, pensando bem agora, não é um bom exemplo, porque síndromes coronarianas agudas são situações que ameaçam a vida, então, teoricamente, compensa você ter um limiar muito baixo para testar, né? Mas, enfim, aí vai ser justamente aquela discussão de qual que é esse limiar muito baixo para você testar. Será que ela está abaixo desse limiar ou será que ela está acima, mesmo sendo uma probabilidade baixa? Mas, enfim. Outra situação possível é o senhor B. Esse senhor B, a gente pode pensar que é um senhor de 65 anos, que ele mora numa casa de repouso para idosos, que disseram para você que ele teve uma infecção urinária nessa semana, começou o tratamento, começou o antibiótico, usou 2, 3 dias de antibiótico, só que hoje ele piorou, ele ficou confuso, está meio sonolento, e a febre aumentou, enfim, o paciente piorou. E ele chega a você para o departamento, para o pronto-socorro, ou para o pronto-atendimento. Nesse caso, a gente tem que pensar que a probabilidade pré-teste dele, dessa infecção ter evoluído para uma complicação, uma sepse, é muito grande. Então, talvez, ele já passou, mesmo sem nenhum teste, ele já passou do nosso limiar de tratamento, para a gente começar o tratamento dele com antibiótico. Entende que as duas situações são possíveis? E que qualquer teste, ele vai depender da sua probabilidade de pré-teste. E isso vai fazer muita e muita diferença. E muitas vezes, quando não são hipóteses muito, muito, muito boas, muito consistentes, a maior parte das vezes, se você tem uma situação conflitante entre o seu resultado do exame e a sua probabilidade de pré-teste, muitas vezes você não vai confiar no resultado do exame. Muitas vezes é mais provável que esse resultado tenha havido, de alguma forma, talvez até um erro de análise, ou às vezes ou para aquele paciente mesmo não tem aquele exame laboratorial alterado, mas isso não vai mudar a sua hipótese. Então, mesmo com exames bons, que vão ter boas sensibilidades, boas especificidades, a depender da probabilidade de pré-teste, eles podem nem excluir um diagnóstico que é muito provável e nem confirmar um diagnóstico que é muito improvável, certo? Isso é muito, muito importante ter em mente. E lembrando que toda intervenção ela precisa ser bem justificada. A gente precisa ter todo esse raciocínio formado na nossa cabeça para a gente decidir fazer alguma coisa. Porque aí entra um viés que nós temos, que nós tendemos a superestimar a nossa capacidade de fazer o bem. A gente tem que superestimar as nossas intervenções. A gente sempre acha que a gente deu um medicamento para o paciente e ele melhorou por causa daquele medicamento. Quando, na verdade, ele já melhoraria sem aquele medicamento de qualquer forma. Isso é muito, muito comum. Inclusive, é coisa que você acha em livros, sabe? Coisas que até alguns anos atrás a gente achava que realmente tinha que fazer e depois descobriu que não faz diferença nenhuma. Mas, enfim. E a gente pode pensar no caso mais extremo, que seria agora da pandemia, né? Que o paciente vai ter um determinado desfecho, com intervenção ou sem intervenção. E a gente pensa que, por causa da intervenção, ele teve aquele desfecho que ele obteve. Então, tipo, é um viés muito, muito comum. E é muito fácil a gente cair nesse viés. E além que a gente tem o contrário, que a gente subestima, a gente joga para baixo a nossa capacidade de fazer o mal, pelas nossas intervenções. A gente sempre acha que esse risco-benefício, ele sempre tende para o benefício. A gente nunca acha que tem muito mais chance de dar alguma coisa errada, do paciente ter um efeito colateral grave, ou alguma complicação numa cirurgia.
a gente sempre tende a achar que compensa intervir, porque os benefícios são superdimensionados e os riscos são subdimensionados. Certo? E aqui a gente vai ter justamente esse caminhar nessa escala de probabilidade. A gente vai ter uma probabilidade pré-teste. Se o teste vier negativo, aí, claro, depende de como você formula a pergunta. Mas, normalmente, a gente formula as perguntas para, se o teste vier negativo, você vai diminuir a probabilidade. E se o teste vier positivo, você vai aumentar essa probabilidade. Só que agora a gente começou a discutir muito de probabilidade. E que é um pouco difícil para a gente entender. Muitas coisas não são tão intuitivas, apesar de algumas coisas específicas, mais específicas, elas serem bem intuitivas, e até por isso que a gente gosta de usá-las. Mas é difícil. E só que vamos dizer assim, que é um pouco inevitável. Enquanto a gente não mudar o nosso paradigma, que isso também é uma discussão que o pessoal, quando falaram que agora a medicina baseada em evidências precisa ser mais ensinada, ela vai passar a ser mais ensinada, vai passar a ser mais valorizada. Aí eu via muitas reações de pessoas falando assim, ué, mas se agora que vai começar a ensinar, agora que vai começar a ser valorizada a medicina baseada em evidências, o que tinha antes? Essa é uma pergunta muito interessante, na verdade. Porque não é que antes não existia nada, não é que antes não existia evidências, mas que antes a gente tinha um outro paradigma. E um paradigma de medicina baseada em evidência, ele é muito recente. Ele começa a ganhar força ali na década de 90, sabe? Então, tipo, é uma coisa que nenhum dos nossos professores viu na graduação, com certeza. A gente quase não vê na graduação, né? E é algo muito, muito recente. A gente precisa ter noção disso. Só que o que tinha antes, então? Antes, a gente tinha um modelo de medicina, uma teoria de medicina, que ela explicava pelo mecanismo, pela patologia, pela fisiologia. E era a partir daí que a gente justificava, a gente explicava e justificava as nossas ações. Então, a gente podia justificar uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção terapêutica, porque pela fisiologia, pela fisiopatologia, faz sentido. E quando a gente muda o paradigma para o paradigma da epidemiologia clínica, que a epidemiologia clínica se torna a nova ciência básica da medicina, em que a gente vai ter uma análise dos pacientes e dos desfechos centrados no paciente. Então, por exemplo, não importa se tal medicação diminui aumenta o HDL, por exemplo. A gente teve uma medicação que a gente dava esse comprimido para a pessoa e aumentava o HDL. Só que essa medicação, ela não é utilizada, não é recomendada. Por quê? Apesar de que HDL alto realmente parece ser um fator protetivo para a doença cardiovascular, quando você aumentava o HDL por causa dessa medicação, isso não mudava em nada os desfechos clínicos do paciente. O paciente continuava infartando do mesmo jeito, continuava tendo AVE do mesmo jeito. Então, se antigamente a gente achava que valeria a pena utilizar essa medicação porque ela aumentava o HDL e faz sentido que um HDL alto é benéfico, quando a gente pensa na epidemiologia clínica, quando a gente pensa nos desfechos centrados no paciente, se essa medicação não reduz mortalidade, não reduz eventos cardiovasculares maiores, enfim, não importa para o paciente, porque o paciente não importa na verdade, às vezes importa, né? O que é um pouco negativo e um pouco culpa nossa, né? Mas, teoricamente, não deveria importar um resultado de exame laboratorial para o paciente. Essa medicação não tem por que ser utilizada. Entende? E essa foi o paradigma. E quando a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente está falando de uma medicina que tem a epidemiologia clínica como a sua ciência básica. Isso também não quer dizer, não é uma desculpa para não estudar fisiologia, para não estudar patologia, não estudar farmacologia. São sempre... elas continuam muito importantes para a nossa formação, continuam muito importantes de saber o fundamento de mecanismo por trás do que a gente faz, por trás da evolução natural da doença, por trás das nossas intervenções, mas o status epistemológico, ou seja, aquilo que funciona, aquilo que é verdade, ele não vai ser dado pela fisiopatologia, ele não vai ser dado pela fisiologia, pela farmacologia, ele vai ser dado
pela epidemiologia clínica. E por isso que é importante a gente estudar de qualquer forma. Porque se a gente não souber probabilidade, se a gente não souber essa teoria por trás, a gente vai estar em um descompasso. A gente vai estar... seria basicamente como a gente... Imagina nas revoluções científicas do século XVI. É meio que a pessoa ficar para trás, sabe? A pessoa continuar no modelo anterior e não tá acompanhando o desenvolvimento científico atual. Seria basicamente esse o paralelo. Só que em probabilidades, a gente tem uma pessoa específica, né? A gente tem um nome específico que o pessoal fala, que é o Bayesianismo, né? O teorema de Bayes e tudo mais. Mas, o que é isso? E por que ele explica a probabilidade? Bom, Bayes, ele vai ser um reverendo, acho que do século 18, 1700, eu acho, alguma coisa assim. Que ele vai dar algumas contribuições para a teoria de probabilidade. Só que é importante lembrar que ele não... a ciência da estatística, ela começa muito tempo depois de Bayes. Ela vai se consolidar no final do século XIX, para o início do século XX, e ela não se baseia na teoria bayesiana. Isso é importante lembrar. Inclusive, a boa parte da teoria bioestatística que a gente vê na área da saúde, ela é frequentista. Frequentista é o outro paradigma da estatística. Mas, por que a gente utiliza o Bayes? Basicamente porque as pessoas que proporam a medicina baseada em evidências, quando elas proporam, o bayesianismo estava em alta, e foi isso que elas utilizaram, e como a gente não tinha nenhum modelo de probabilidade, a gente não tinha nenhum modelo de estatística. Apesar de a gente fazer uma disciplina de estatística na graduação, ou uma disciplina de estatística no mestrado, no doutorado, e essa disciplina ser abordagem frequentista, isso não ocupava a nossa mente quando a gente pensava nas grandes questões da medicina. Mas agora que a probabilidade é o que baseia a medicina, a estatística é o que baseia a medicina, ela meio que tomou lugar por ser a opção que a gente tinha na época. Basicamente por isso que a gente usa a teoria o bayesianismo, e basicamente por isso que a gente considera o bayesianismo uma verdade. E a gente vai ver que ele é muito bom, ele é muito intuitivo, ele faz muito sentido, e faz muito sentido pra gente. Mas, se você for para a estatística propriamente dito, vai ter uma discussão. Vai ter uma discussão entre os frequentistas versus os bayesianos. E assim, a gente não tem como discutir com eles em relação a qual que é melhor e qual que é pior. Mas, no nosso caso, na medicina a gente usa o bayesianismo. Mas o que é esse teorema de Bayes? Ele basicamente vai dar uma forma, na verdade várias formas. Esse teorema é uma base para a gente trabalhar com probabilidades. E é basicamente isso. E é só isso que a gente precisa entender. Aqui, basicamente, a gente entender que é a probabilidade de A dado que B. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma probabilidade de A e a gente tem uma probabilidade de um evento B. Só que a gente quer saber qual que é a probabilidade do evento A dado que B é verdadeiro. Entende? Então, por exemplo, a gente quer saber... E aqui a gente tem que as probabilidades A e B separadas, elas são o nosso pré-teste. Elas são os priors, que na estatística eles vão chamar. E a probabilidade de A, dada que B, vai ser nossa probabilidade pós-teste, ou posteriors, como eles chamam também. E essa daqui, o B, dado que A, seria não é a razão de verossimilhança, mas eles chamam de likelihood. Mas é porque a razão de verossimilhança, na verdade, não é bem uma probabilidade, a gente também vai falar sobre isso. Mas, enfim, o que é importante aqui se você sabe probabilidade de um evento e você supõe que esses eventos estão de alguma forma relacionados, você consegue, a partir de um evento que você confirmou que ele é positivo, você consegue estimar qual que é a probabilidade daquele segundo evento ser positivo também. E é basicamente isso. E vamos pensar num exemplo, então. Qual a probabilidade de alguém estar grávida? A gente lembra que aquela mesma discussão é a prevalência da gravidez. Se você seleciona uma pessoa aleatória e você quer saber qual que é a chance dessa pessoa aleatória de uma população estar grávida, a probabilidade dela vai ser a prevalência a prevalência da gravidez naquela população. Então, se tem 5% de pessoas grávidas, não sei, chutando, a probabilidade dela vai ser de 5% de estar grávida. E isso seria uma probabilidade normal. Mas o que é uma probabilidade condicional? Probabilidade condicional é isso daqui. Qual que é a probabilidade de eu estar grávido agora? Bom, dado que eu não tenho útero, eu acho, e dado que eu tenho testículos,
a probabilidade de eu estar grávido é muito perto de zero. E isso que a gente fez foi aplicar o teorema de Bayes. Eu sei que pela a probabilidade de uma pessoa que tenha testículos, que não tenha útero, estar grávido é zero, ou muito próximo de zero, e sabendo que eu me enquadro nesse grupo, eu posso inferir que a probabilidade de eu estar grávido, dado que eu não tenho útero, dado que eu tenho testículos, também é muito baixa. E isso é a probabilidade condicional. E isso é o teorema de Bayes. Então, toda vez que a gente pensa que a gente mudou a probabilidade de um paciente ter uma doença porque ele tinha dor torácica, ou porque ele tinha pressão alta, porque ele tinha qualquer outra coisa, ou porque ele tinha um supra de ST no eletrocardiograma, enfim, tudo isso a gente está modificando uma probabilidade pré-teste por meio de uma razão de verossimilhança, e a gente está chegando a uma probabilidade pós-teste. E é basicamente isso que é a aplicação do teorema de Bayes. E é isso que ele vai dar a fundamentação de tudo que a gente vai fazer. Só que aí, agora a gente pode entrar na parte da sensibilidade, especificidade e das outras coisas. Essas curvas aqui não são muito intuitivas, mas elas são legais para a gente pensar justamente naquilo que seria o fator de risco ideal ou o que seria o teste ideal. A gente pensa que o teste ideal, a gente vai pensar que, vamos pegar aqui pela linha, o teste ideal que deu positivo. O teste ideal ele só vai dar positivo nas pessoas que têm a doença. E não vai ter ninguém que não tenha doença com teste positivo. E o inverso. Um teste negativo, ele só vai ser negativo nas pessoas que não têm a doença. Idealmente. E não vai ter ninguém com doença que vai ter esse teste negativo. O problema é que a maior parte dos testes vai ter pessoas que vão ter um teste positivo e não vão ter a doença. E vão ter pessoas que vão ter um teste negativo e vão ter a doença. E tudo que a gente vai falar agora, sensibilidade, especificidade, um valor preditivo e razões de verossimilhança, inclusive, elas vão se basear nessa premissa e é para isso que elas servem, para a gente lidar com esse problema dos testes não serem perfeitos, dos fatores de risco não serem perfeitos, e por aí vai. Ali não era muito bom, mas eu acho que aqui fica mais fácil de entender. A gente pode pensar que a gente tem duas populações completamente diferentes. As populações que está doente para aquela condição e a população que está saudável para aquela condição. E quando a gente faz um teste, a gente pode dizer que aqui, vamos supor que seria o teste que venha baixo, o valor baixo é saudável, o teste que venha um valor alto seria a pessoa doente. Aí a gente pode ver aqui na população saudável que boa parte dela ela vai ter um resultado baixo nesse teste. E por isso, a gente vai dizer que esse teste é negativo. E vai ser um verdadeiro negativo porque essa população é saudável. Só que parte dessa população saudável, ela vai ter um teste positivo por algum motivo qualquer. Pode ser que algumas pessoas realmente tenham aquele valor de fato aumentado, mesmo que não tenham doença. Pode ser algum erro analítico, pode ser algum erro de laboratório, pode ser um nome que foi trocado, enfim, qualquer coisa. A gente pode enquadrar tudo nisso. Que seria um teste que ele veio positivo, veio aumentado, numa pessoa que não tem a doença. E a mesma coisa ao contrário. Na população doente, a gente vai ter as pessoas que vão ter teste que vai vir positivo, e ela vai ser doente, mas vai ter uma parte das pessoas que o teste vai vir negativo, mas ela vai continuar sendo parte da população doente. Então é para isso que a gente usa a sensibilidade e especificidade, para a gente conseguir determinar qual que é a qualidade, qual que é a utilidade desse teste, qual que é a acurácia, é a palavra correta, desse teste. E para isso, a gente vai pensar justamente nesses conceitos do teste positivo, e dos testes positivo e negativo, e da doença presente ou ausente. E aí a gente vai ter os verdadeiros positivos e negativos, falsos positivos e falsos negativos. Aqui é um exemplo também do sintoma diagnóstico, que ele coloca para trombose venosa profunda proximal, avaliando por meio de ultrassonografia. E aqui eles chegaram nesse resultado. Das pessoas que vieram com o teste alterado, ou seja, que você está suspeitando que tem a trombose venosa profunda,
86 pessoas realmente tinham, veio com teste alterado e tinha doença. Então, esses são os verdadeiros positivos. Mas, dessas pessoas, 2 pessoas vieram com o exame alterado, mas não tinham a doença. E aqui, o contrário. Das pessoas que tinham o exame normal e que tinham a doença, foram 4. Então, esses são os falsos negativos. E tiveram 108 pessoas que veio com resultado normal e, de fato, não tinha doença. E, é claro, esse ter ou não ter doença é sempre comparando com um padrão ouro. E esse padrão ouro também, normalmente, não é perfeito. Então, sempre tem essa limitação também. De que toda vez que você avalia, você estuda algum exame e você chega em valor de sensibilidade e especificidade, você vai chegar neles comparados com um outro teste diagnóstico. Ou mesmo que o teste diagnóstico seja uma autópsia, por exemplo. Mas vai continuar sendo teste diagnóstico e vai continuar sendo sujeito a não ser perfeito. Então, tem esse porém. Mas a gente considera como padrão ouro, então a gente não pensa muito nisso. Só que aí, como que a gente calculou a sensibilidade e especificidade, então? A gente vai pensar que a sensibilidade, ela vai ser a capacidade do teste ser... A capacidade do teste positivar. A gente pode dizer isso. O teste, muito sensível, ele vai positivar muito bem. Ou seja, ele vai dar... aqui ele vai dizer que a gente vai ter muitos... Qual é a probabilidade de você ter o verdadeiro positivo? Ou seja, um teste positivo com a doença, dentre todos os pacientes com a doença. Isso é sensibilidade. Eles chamam, inclusive, a taxa de positividade verdadeira. É o nome da estatística que eles chamam para sensibilidade. Mas só que eu entendi que é um pouquinho complicado, porque a gente falou que, mas a gente não falava que o teste sensível ele é melhor quando ele é negativo para a gente excluir? Por que ele é melhor para positividade? Então, não é a explicação correta, não é a explicação estatística. Mas a explicação que eu gosto para entender é que ele vai ter que errar para algum lado. E se você quiser aumentar a sensibilidade, você vai dar mais positivos para pessoas que não deveriam receber positivo, para você ter certeza que ninguém que tinha doença ficou sem um positivo. Não sei se deu para entender. Mas seria justamente... Você vai ter que errar para um lado. No caso da sensibilidade, que está querendo ter uma positividade quase perfeita, você está colocando muita gente que nem tem a doença como positivo, só para não correr o risco de ficar um positivo de fora. E é por isso que ela serve para você excluir. Porque quando vem o negativo, como ela é muito boa para positivar, e quando ela é positiva, ela vem com a pessoa tem a doença, quando ela vem negativa, é porque a pessoa, mesmo com essa margem de erro, não positivou. Então, ela não tem a doença de fato. E é por isso que você pode excluir. Já a especificidade é a taxa de negatividade verdadeira. Então, ele vai tentar colocar ninguém com todas as pessoas que não têm a doença, elas precisam negativar nesse teste. Então, por isso, você vai ter que colocar, inclusive, pessoas com a doença no negativo. E por isso que o contrário fica bom. Porque a margem de erro vai estar para o outro lado. Então, por isso, como a negatividade da especificidade é muito boa, quando vem positivo, é porque, de fato, realmente não era. Quando vem positivo, realmente não tinha. Ficou um pouco confuso. Mas nesse sentido. Que ela tentou, ao máximo, dar negativo para todo mundo que não tinha. Incluindo, deu negativo para pessoas que tinham a doença. Então, vai ter pessoas no exame muito específico que elas vão ter a doença, mas vai vir negativo. Por isso que você não pode excluir. Mas, como ela é muito boa para negativar, se vier positivo, você pode confirmar. É basicamente esse o raciocínio. Só que aí, a gente também tem outras 2 ferramentas. A gente tem os valores preditivos, que é o que normalmente o pessoal costuma usar. Então, antigamente, quando as pessoas se aprofundavam muito mais do que a sensibilidade e especificidade, elas iam para os valores preditivos. E, de fato, eles são bons. O que o valor preditivo quer dizer?
ele quer dizer que se o teste deu positivo, qual que é a probabilidade dele realmente ter a doença? É basicamente isso. E aí vai de 0 a 100. Beleza. E o valor preditivo negativo, o contrário. Se o teste veio negativo, qual que é a probabilidade dele realmente não ter a doença? Seria nisso. E eles realmente funcionam para isso. Ou seja, eles funcionam para depois que o paciente recebeu o teste com o resultado positivo, ou com o resultado negativo, ou com o achado do exame físico presente, o achado do exame físico negativo, ausente. Ele serve para isso. Porque, teoricamente, sensibilidade e especificidade, a gente usa o mnemônico, mas, teoricamente, não é para isso. A não ser que você saiba calcular as duas ao mesmo tempo, o que é basicamente possível. E, teoricamente, você utilizaria eles nessa situação. Só que aí a gente tem uma ferramenta muito mais legal, que ela ficou mais em voga, vamos dizer assim, que são as razões de verossimilhança. As razões de verossimilhança, lembra que lá no teorema de Bayes tinha o likelihood, né? Só que lá, o likelihood não era uma razão de verossimilhança, não era uma likelihood ratio, porque likelihood ratio não é uma probabilidade. Isso tem que ter em mente isso, que você não pode multiplicar a probabilidade, você não pode somar a razão de verossimilhança na sua probabilidade para teste. Não é isso. Porque a razão de verossimilhança em si não é uma probabilidade, ela é uma chance. O conceito de chance é bem complicado, acho que a gente não compensa a gente discutir agora. Mas chance é diferente de probabilidade. Mas, enfim. Então, o que seria as razões de verossimilhança? A gente pode ter razões de verossimilhança positivas e razões de verossimilhança negativas. A razão de verossimilhança positiva é para quando eu encontro aquele achado, para quando o teste vem positivo. E aí eu vou trabalhar com a razão de verossimilhança positiva. E a gente não precisa entrar aqui no significado, mas seria o significado não é muito diferente daquelas fórmulas, só que eles mudam para ele ter essa função específica que a gente vai trabalhar aqui agora. Que é o seguinte. Qual que é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, né? É o 1. Se o elemento neutro é o 1, quando tem uma razão de verossimilhança positiva, por exemplo, essa razão de verossimilhança positiva é 1, quer dizer que não vai aumentar a minha probabilidade. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso dar um exemplo do exame físico. O sinal de Romas. O sinal de Romas, ele você dor na panturrilha quando você faz a dorsiflexão do pé. E, teoricamente, ele serviria para avaliar a trombose venosa profunda. Só que, se ele está positivo, ele não quer dizer que a pessoa tem doença. Não torna nem um pouquinho mais provável que a pessoa tenha doença. E, aí já entrando na razão de verossimilhança negativa, que é a forma como a probabilidade se altera. Se o teste ou o achado do exame físico veio negativo ou ausente, o sinal de Romas, ele tem essa façanha de que a razão de verossimilhança positiva é 1, ou seja, se você encontra ele, não faz diferença. E a razão de verossimilhança negativa dele também é 1. Então, se você não encontra ele, você também não pode excluir. Então, inclusive, o próprio Romas sabia disso em vida, e nesse livro ele comenta que, nossa, se fosse para nomear um achado do exame físico para mim, por que nomearam tão ruim assim? Por que não colocaram um bom, né? E, tipo, mesmo em vida ele já sabia e a gente continuou usando. Mas, enfim. O que importa, então? Quando a gente quer uma razão de verossimilhança positiva boa, a gente quer uma razão de verossimilhança grande. Porque isso quer dizer que ela vai aumentar a probabilidade. E quando a gente quer fazer uma razão de verossimilhança negativa boa, a gente quer uma razão de verossimilhança muito pequena. Porque isso vai diminuir a probabilidade. Aí, a gente pode... Eles colocam esses critérios aqui, que acho que é bom a gente ter em mente. Inclusive, acho que é bom a gente saber. Quando a gente vê uma razão de verossimilhança, a gente tem uma dimensão, uma noção da magnitude dela. E eles usam 2, 5 e 10. E os recíprocos, né? Que é 0,5, que é 1 sobre 2, 1 sobre 5, que é 0,2, e 1 sobre 10, que é 0,1. E esses seriam limiares. Entre o 0,5 e o 2, está muito perto de 1. Então,
não é muito relevante, isoladamente. Às vezes, em algumas situações, pode ser útil. Por exemplo, a gente pensa na genética, que o pessoal estuda todo o genoma e vai ver e vem várias alterações que a contribuição de cada uma delas é pequenininha, pequenininha, só que quando você soma tudo, você consegue ter uma noção consegue, inclusive, ter uma predição sobre aquele paciente. Só que individualmente muito pequeno. Mas, para contextos de exames complementares, para contexto de exame de imagem, de exame físico, entre 0,5 e 2, inclusive fatores físicos também entram nisso, é muito pequeno. Tanto para confirmar, quanto para excluir. Ok? Entre o 2 e 5, ou 0,2 e 0,5, seria o razoável. Seria, ok, eu posso passar a considerar, mas também não é tão forte. Entre os 5 e 10, 0,2 e 0,1, seria um pouco mais forte. E os mais, vamos dizer assim, mais potentes seriam os abaixo de 0,1 e os acima de 10. A gente não pode estimar diretamente as probabilidades a partir da razão de verossimilhança. A gente não pode dizer isso. Justamente porque a probabilidade pré-teste, ela determina o grau de influência da razão de verossimilhança. Então, ela vai mudar para cada probabilidade pré-teste. Só que a gente tem uma regrazinha. Mas, só para a gente entender aqui, seria mais ou menos isso daqui. A gente vai ter uma probabilidade pré-teste, e se a gente tiver uma razão de verossimilhança pequena, a gente pode diminuir a nossa probabilidade. Se tiver uma razão de verossimilhança negativa muito pequena, a gente vai andar mais, ainda vai diminuir bem mais essa probabilidade. Inclusive, pode até diminuir a passar do limiar para você não precisar testar mais. Ou seja, para você excluir um diagnóstico. A mesma coisa pro outro lado. Se você tem uma razão de verossimilhança positiva pequena, você pode até mas pelo menos maior que 2, você vai se aproximar, você vai aumentar a sua probabilidade, vai se aproximar do limiar para o tratamento, ou o limiar para você dar o diagnóstico. Mas se você tem uma razão de verossimilhança positiva muito grande, normalmente maior que 10, você vai andar ainda mais, e você provavelmente vai chegar mais perto desse limiar de tratamento. Só que não tem como a gente generalizar. Lembra aquela situação, por exemplo, o caso do teste de gravidez em um homem. Esse teste de gravidez em uma pessoa que não tem útero, uma pessoa com testículos, se ele vier positivo, a probabilidade pré-teste dessa pessoa é tão pequena, mas tão pequena, que mesmo o melhor exame do mundo não vai aumentar muito a probabilidade. E é isso que esse diagrama aqui está dizendo. Que se essa probabilidade for muito, muito, muito pequena, mesmo que a razão de verossimilhança seja 10, a probabilidade não vai andar muito. E a mesma coisa ao contrário. Se a probabilidade pré-teste for muito alta, se você usa qualquer uma dessas linhas, qualquer razão de verossimilhança, também não vai andar muito. A razão de verossimilhança, e principalmente a regrinha que eu vou falar, ela é mais útil para valores intermediários. Para esses valores que são, na verdade, para que a gente precisa mesmo, né? São os valores que a gente fica na dúvida. Porque se a gente sabe que a probabilidade pré-teste é tão baixa assim, muitas vezes a gente vai precisar testar mesmo. E aí também, se ela for muito alta assim, a gente também já vai ter o diagnóstico confirmado. Então, também não vai precisar testar. A gente já vai tratar. Tem esse daqui, você vai encontrar em livros de semiologia, na Bessenhor, acho que no Porto também tem. No capítulo de semiologia baseada em evidências, é o nomograma de Fagan, alguma coisa assim. Que é uma regra que você consegue, é justamente isso. A partir de uma probabilidade pré-teste, você vai passar numa razão de verossimilhança e você vai chegar numa probabilidade pós-teste. E você faz com uma régua e você traça essa linha. É útil, é legal, mas, enfim, é um pouco chato, né? E analógico demais, né? Inclusive, hoje a gente tem calculadoras para algumas situações específicas e tudo mais. Mas, eu acho que eu excluí sem querer. Eu excluí sem querer o último slide, que ele colocava a regrinha. Só vou pegar aqui para mostrar para vocês. Porque é importante, porque é a
a regra prática que a gente vai usar no dia a dia. Que é basicamente o quanto que cada razão de verossimilhança, muda na probabilidade. Mas seria isso daqui. Pronto. Aqui, era essa regrinha aqui. Essa regrinha aqui que eu queria mostrar. Para valores de verossimilhança, para probabilidade de pré-testes intermediárias, ou seja, nem muito pequenas, nem muito altas, ou seja, aquelas intermediárias nessa região aqui, tem uma regra prática, que é o que a gente vai usar na maior parte do tempo, que vai ser 15, 30, 45. O 2 seria equivalente a 15%, o 5, 30%, o 10, 45%, e o recíproco. Isso quer dizer, se você tem uma razão de verossimilhança de 2, uma razão de verossimilhança positiva, igual a 2, e você achou aquele achado no exame físico, você pode aumentar a probabilidade de pré-teste em 15%. Se for uma razão de verossimilhança de 5, em 30%. Uma razão de verossimilhança de 10, 45%. E o contrário. Se uma probabilidade, uma razão de verossimilhança negativa de 0,5, e realmente você não encontrou, o teste veio negativo, ou você não achou aquilo no seu exame físico, você vai diminuir a probabilidade de pré-teste dele em 15%, ou em 30%, ou em 45%. Então, isso aqui eu acho que é legal ter na cabeça. Tanto lembrar que 2, 5 e 10 são os valores que normalmente a gente utiliza para marcar, quanto lembrar o que eles equivalem em termos de probabilidade, em alteração de probabilidade. O 2 é 15, o 5 é 30, o 10 é 45. E depois você faz o recíproco. 0,5 menos 15, 0,2 menos 30, 0,1 menos 45. Enfim. Mas era isso que eu tinha planejado para falar para vocês. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, sugestão, crítica? Então, a gente agradece por tela com uma muito boa, muito top mesmo. Muito legal a gente ter essa ideia de coisa que a gente não tem na faculdade, né? Porque a gente deveria ter isso, né? Medicina baseada em evidência devia ser a norma, né? Mas parece que começou esse ano,